Years ago, our young family Há moved into vários anos, nossa família jovem mudou-se para uma casa que ficava longe de nossa comunidade, com vista para as montanhas a leste. Numa manhã de segunda-feira, quando eu terminava de me vestir, estava pronto para sair apressadamente para o trabalho, nosso filho de 6 anos, Craig, entrou na sala trazendo pela mão o irmão de 4 anos, Andrew. Com determinação, Craig olhou para mim e disse: Pai, ontem na primária, minha professora disse que quem possui o sacerdócio pode mover montanhas. Eu disse isso para o Andy, mas ele não acredita em mim. Você possui o sacerdócio, não é, pai? Então, virando-se para a janela, apontou para fora e olhou para mim dizendo: Está vendo aquelas montanhas ali? Mostre para ele, pai. What followed was a sweet experience. Tivemos então uma experiência muito terna. How grateful I was. Quão grato fiquei por aqueles meninos que estavam começando uma vida inteira de aprendizado a respeito do sacerdócio. Embora o Senhor verdadeiramente ensine àqueles a quem Ele concedeu o sacerdócio que as montanhas podem ser movidas pela fé, e embora haja exemplos registrados disso, espero proporcionar maior entendimento do aspecto da doutrina do sacerdócio que move as pessoas para mais perto de Deus, dando-lhes a oportunidade de se tornarem semelhantes a Ele e viverem eternamente em Sua presença. Essa doutrina envolve tanto os filhos quanto as filhas de Deus. Portanto, oro para que eu possa transmitir algo de útil para todos. Em 1823, o anjo Moroni apareceu a Joseph Smith e citou várias escrituras, inclusive esta de Malaquias. Eis que vos revelarei o sacerdócio pelas mãos de Elias, o profeta. Esta que é a primeira referência ao sacerdócio nessa dispensação de que se tem registro e falava de um processo de que se desenvolveria nas décadas subsequentes. Em 1829, João Batista restaurou o sacerdócio arônico e pouco depois, Pedro, Tiago e João restauraram o sacerdócio de Melquisedeque. Em 1836, Moisés e Elias restauraram as chaves da coligação de Israel e da dispensação do Evangelho de Abraão. E em seguida, Elias restaurou as chaves do selamento. A revelação então se encerra dizendo ao profeta Joseph: Portanto, as chaves desta dispensação são confiadas a vossas mãos. Depois da restauração de toda a autoridade, todos os ofícios e chaves do sacerdócio na terra, em 1841, o Senhor ressaltou para o profeta a importância da construção do templo de Navu, onde ele poderia colocar à disposição de seus filhos ordenanças do sacerdócio por meio dos quais seus filhos e filhas se preparariam para retornar à sua presença. Ele declarou: Que esta casa seja construída, a fim de que nela eu revele minhas ordenanças a meu povo, pois digno-me a revelar coisas pertinentes à dispensação da plenitude dos tempos. Anteriormente, em Kirtland, o Senhor ensinara ao profeta Joseph o juramento e convênio do sacerdócio, explicando as condições pelas quais as bênçãos prometidas seriam cumpridas. Em Navu, havia maior entendimento do âmbito eterno e poder do sacerdócio para abençoar todos os seus filhos fiéis, seja nesta vida ou no mundo futuro. Embora o sacerdócio seja concedido aos filhos dignos de Deus, suas filhas também fazem parte do seu povo, a quem ele revelou suas ordenanças do sacerdócio. E a bênção prometida de tudo o que o Pai possui está ao alcance tanto dos homens quanto das mulheres que exercerem fé em Jesus Cristo, receberem as ordenanças e perseverarem com fé até o fim. Portanto, nas ordenanças do sacerdócio de Melquisedeque, manifesta-se o poder da divindade. A mais importante ordenança do templo somente está à disposição de um homem e uma mulher quando eles são selados, formando uma unidade familiar eterna. É em virtude dessa e de todas as outras ordenanças dos sacerdócios que as famílias da terra serão abençoadas. Essa ordenança de selamento é tão vital aos propósitos do Senhor que Ele prometeu essa bênção na vida futura aos fiéis que não forem selados nessa vida sem terem culpa disso. Nenhuma outra doutrina de toda religião confirma melhor o imenso amor de Deus, tanto por seus filhos quanto por suas filhas.
O sacerdócio tem também o poder de mudar nossa própria natureza. Assim, Paulo escreveu: todos aqueles que são ordenados a esse sacerdócio são feitos semelhantes aos filhos de Deus. Essa semelhança não está apenas na ordenação e ordenança, mas também no aperfeiçoamento individual do coração. Algo que acontece com o correr do tempo, à medida que cedemos ao influxo do Espírito Santo e nos despojamos do homem natural. Quando um homem é ordenado ao sacerdócio de Melquisedeque, ele entra em uma ordem, por meio da qual ele pode ser refinado pelo serviço ao próximo, em especial para a sua própria família, e abençoado pela companhia constante do Espírito Santo. O Senhor instruiu-nos a todos quando ensinou que para os portadores do sacerdócio, a iniquidade coloca o fim no poder ou influência celestial, ao passo que a retidão fortalece essas coisas. Ele identificou qualidades que grandemente expandirão a alma, como persuasão, longanimidade, brandura, mansidão, amor não fingido, bondade e conhecimento puro. Então acrescentou essas palavras instrutivas: que tuas entranhas também sejam cheias de caridade para com todos os homens e para com a família da fé, e que a virtude adorne teus pensamentos incessantemente. Então tua confiança se fortalecerá na presença de Deus, e a doutrina do sacerdócio destilar-se-á sobre tua alma como o orvalho do céu. É significativo que depois de nos convidar a ter caridade para com todos os homens, o Senhor tenha acrescentado a frase, e para com a família da fé. Por quê? Todos os homens não inclui a família da fé? Reflitam em quais seriam as implicações se essa frase acrescida fosse compreendida como significado mais especificamente a sua própria família da fé. Infelizmente, há algumas pessoas na igreja que demonstram mais caridade por pessoas que não são da família do que para com seu próprio cônjuge e filhos, irmãos e pais. Expressam uma bondade fingida publicamente, ao passo que, em particular, plantam e cultivam sementes de contenda, menosprezando os que deveriam ser-lhes mais próximos. Essas coisas não devem acontecer. O Senhor referiu-se então a pensamentos que são adornados, embelezados e protegidos incessantemente pela virtude. Esses pensamentos abominam o pecado. Permitem que nos comuniquemos dizendo sim, sim, não, não, sem engano ou falsidade. Percebem o que há de bom nas pessoas e o potencial delas, a despeito das inevitáveis imperfeições que nelas existam. O versículo termina com uma bela referência instrutiva a um processo de destilação. Para compreender melhor a aplicação desses princípios de refinamento de nossa própria vida pessoal, imaginem 2 copos de água, ambos com a mesma aparência externa, colocados em uma sala muito úmida. Depois de algum tempo, a água começa a condensar-se em um dos copos porque ele se encontra em uma temperatura diferente, como resultado de uma preparação anterior não evidenciada a princípio, ao passo que o outro copo permanece seco e inalterado. Sem meios compulsórios, a umidade é capaz de fluir para um dos copos, ao passo que o outro nada recebe. De modo semelhante, as qualidades que grandemente expandem a alma, a caridade para com o próximo, especialmente para com nossa família, e os pensamentos adornados pela virtude, adaptam nossa temperatura espiritual, permitindo que a doutrina do sacerdócio destile sobre nossa alma. Portanto, é o sacerdócio, por meio das obras do Espírito, que move as pessoas para mais perto de Deus, por intermédio da ordenação, ordenanças e refinamento da natureza individual, permitindo assim que os filhos de Deus tenham a oportunidade de se tornarem mais semelhantes a Ele e viverem eternamente em sua presença, um trabalho mais glorioso que mover montanhas. Concluo tornando minha oração a de Parley P. Pratt. Qual orvalho que cintila nos canteiros do vergel e os envolve brandamente, gotejando lá do céu. Faze, ó Pai onipotente, teus ensinos orvalhar, nossas almas concedendo teu eterno bem-estar. Em nome de Jesus Cristo. Amém.